Começa agora o jornal BBC e estas são as notícias mais relevantes dos últimos dias no mundo do ciclismo nacional e internacional. Pesquisa científica aponta que o uso da bike pode reduzir o número de mortes por outras doenças após a pandemia do coronavírus. Vendas de bikes explodem no Reino Unido com a pandemia. Brasil Ride anuncia inscrições gratuitas nos seus eventos para profissionais da área da saúde. Equipe Lotto Soudal divide os seus atletas em 3 grupos para evitar contaminação pelo coronavírus. O UCI, União Ciclística Internacional e a Copa Internacional de Mountain Bike divulgam alterações em seus calendários de provas. Enquanto o Brasil amarga uma queda bastante acentuada na produção de bicicletas, as vendas de bicicleta na Europa crescem a cada dia. Isso porque, em muitos países, o transporte público é a principal opção de deslocamento para uma parcela muito maior da população. Com a pandemia da Covid-19, a bike ganhou muito espaço como forma simples, barata e mais segura para muita gente. Agora, um novo estudo publicado pelo Imperial College de Londres e pela Universidade de Cambridge sugere que, com mais pessoas indo trabalhar de bike, espera-se uma redução no número de mortes por outras causas, inclusive doenças cardíacas e câncer. A avaliação envolveu análise de dados de 300 mil pessoas que se deslocaram a pé ou de bike entre 1991 e 2016, com o material tendo sido publicado na revista The Lancet Planetary Health. Segundo o material, pessoas que pedalam para o trabalho têm as seguintes vantagens. Tiveram redução de 20% na taxa de morte prematura, redução de 24% no risco de doenças cardiovasculares, redução de 16% nas mortes causadas por câncer e redução de 11% em diagnósticos de câncer. No caso das caminhadas, também foi observada uma redução na incidência de câncer na casa dos 7%. Porém, o restante dos dados foi bem semelhante aos daqueles que se deslocam de carro. Segundo o Dr. Richard Peterson, que conduziu o trabalho, é importante que as autoridades estimulem ainda mais o uso das bicicletas, já que, com o maior risco envolvido no transporte público, a troca do meio de deslocamento para os automóveis seria desastrosa para a saúde das pessoas e para o meio ambiente. Vendas de bicicletas explodem no Reino Unido. Segundo alguns lojistas, o aumento das vendas chega a quase 200%. Segundo uma matéria do site Cycling Weekly, as vendas de bicicletas novas explodiram nos últimos meses em todo o Reino Unido, com os novos estoques sendo vendidos assim que eles chegam nas lojas. Segundo a matéria, a Wiggle, uma das maiores redes do Reino Unido, registrou um aumento de vendas de 192% desde o início da pandemia. A Halfords, outra rede de lojas de bike, reportou um aumento de 80% de suas vendas. Segundo a reportagem, a pandemia criou um cenário favorável ao uso da bike, até porque ela segue como uma das únicas formas de atividade física ainda permitidas. Além disso, o clima favorável ao grande número de pessoas usando a bike como meio de transporte também revelaram-se fatores motivadores para o aumento das vendas. Com as medidas de restrição começando a cair, a bike vem sendo cada vez mais indicada para evitar os riscos do transporte público. Recentemente, um estudo britânico revelou que a bicicleta pode ajudar a conter os riscos de longo prazo da pandemia, como nós pudemos ver na matéria anterior. A matéria também apontou um grande aumento no serviço de manutenção de bicicletas. É o período mais movimentado que já tive em 27 anos, afirmou Andy Rextroll. Sua loja, a Saddle Safari, está virando as madrugadas para atender a demanda por reparos. Para estimular os fatores positivos da bike no fim da pandemia, o governo britânico está ampliando a malha cicloviária e vai oferecer 1 milhão de vouchers de 50 libras esterlinas, o equivalente a R$340, para pessoas recuperarem suas bicicletas antigas, trazendo-as de volta para a condição de uso. Brasil Ride oferece inscrição gratuita para profissionais da saúde. Promoção contemplará provas de ciclismo e corrida de montanha no calendário 2020 da Agência Promotora de Eventos Esportivos. Visando sempre ampliar o legado e incentivar as pessoas à prática esportiva, a Brasil Ride anuncia mais uma inovação.
Inscrição gratuita aos profissionais da saúde, válida para provas do calendário Brasil Ride 2020, de MTB, Road e Trail Run. Se nesses mais de 10 anos foi essencial para nós da Brasil Ride inovar e criar, de alguns anos para cá nós nos focamos cada vez mais no legado Brasil Ride. Agora, mais do que nunca, os profissionais da saúde são sem dúvida os nossos grandes heróis, camisetas amarelas da Brasil Ride. Temos a honra de ter parte deles, alguns desses heróis, alinhados com a gente e desfrutando do prazer que é ter o vento batendo no rosto. Conta Mário Roma, fundador da Brasil Ride. Esse é o nosso jeito de dizer muito obrigado aos profissionais da saúde. Como costumo dizer, por respeito, conclui Mário Roma. Vários profissionais de diferentes áreas são importantes para que as coisas funcionem mesmo durante a pandemia. Pensando na luta da saúde, alguns têm sido mais especiais do que nunca, inclusive reconhecidos pelo Ministério da Saúde como parte essencial no combate ao coronavírus. São eles assistente social, biólogo, biomédico, cirurgião dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico veterinário, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, técnico em radiologia e terapeuta ocupacional. Vocês podem conferir o regulamento completo dessa promoção no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. A promoção é válida para as seguintes provas: o Warm-Up Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, 25 e 26 de julho. Festival Brasil Ride Botucatu, em São Paulo, 21 a 23 de agosto. Trail Run Brasil Ride Festival, 23 de agosto. Warm-Up Linhares, no Espírito Santo, em 30 de agosto. A Maratona dos Descobrimentos, 24 de outubro. A Divers Gravel Race, 21 de novembro, Road Brasil Ride, 22 de novembro, e a Ultra Trail Run 70K Botucatu, em 5 de dezembro. Lotto Soudal vai dividir a equipe em 3 para evitar coronavírus. A equipe belga Lotto Soudal definiu um novo plano de treinos em tempos de coronavírus. Para assegurar a segurança de seus ciclistas da ameaça do contágio do Covid-19, a equipe resolveu dividir seu time em 3 grupos, de acordo com as provas previstas na programação de cada atleta, principalmente o Tour de France, Giro de Itália e Volta à Espanha. O objetivo é que cada grupo funcione como uma família isolada das outras, quer em treinos, quer em competições, sendo raras as vezes que os ciclistas vão se encontrar caso não pertençam ao seu grupo original. Começamos a pensar em como voltar da maneira mais segura possível. Criamos uma espécie de sistema de bolhas para nossos 28 ciclistas, explica o médico da Lotto Soudal, Jens De Decker. Sempre que possível, os ciclistas deverão dividir o quarto sempre com o mesmo colega, completa o médico. É claro que pode haver necessidade de mudanças, destaca o médico. Certamente teremos de ser flexíveis. Se alguém tiver de deixar uma das bolhas e entrar em outra, a situação será precedida de todo um protocolo de testes e segurança, continua Decker, que destaca que todos da equipe vão participar de um programa de testes Covid-19 periódicos. Respeitamos quem trabalhar de maneira diferente, mas esta parece ser a forma mais segura de voltarmos às competições, completa o médico da Lotto Soudal, Jens De Decker. A UCI divulgou a última versão do calendário World Tour masculino, feminino e também do mountain bike e incluiu datas de provas das categorias sub-23 e júnior, além de outros eventos menores tanto no masculino quanto no feminino. Os atletas, equipes e todas as partes interessadas agora têm todo o calendário internacional de estradas da UCI 2020, disse o presidente da UCI, David Lopartien, em comunicado. No entanto, sabemos que essas datas, por mais importantes que sejam, permanecem sujeitas a modificações, dependendo do desenvolvimento da pandemia nas próximas semanas e meses. Nos adaptaremos a qualquer contexto se necessário, mas podemos ficar satisfeitos que o esporte esteja progressivamente definindo uma estrutura global que nos permita antecipar um retorno à normalidade. Foram estabelecidas novas datas para 91 eventos, 61 para a elite masculina, 19 para a elite feminina, 6 para sub-23 masculino, 4 para juniores masculino e 1 para juniores feminino.
Dos cerca de 1.000 eventos adiados ou cancelados desde março, o equivalente a 45% do calendário internacional da UCI, o ciclismo de estrada é a modalidade mais impactada pela pandemia da Covid-19, representando 40% do total dos pedidos de adiamento ou cancelamento. O Giro de Itália e a Volta à Espanha estão disputando espaço no calendário com as provas clássicas de um dia e terão mudanças significativas em sua programação e nas cidades onde ocorrerão as largadas, enquanto o calendário do World Tour feminino teve a inclusão da Paris-Roubaix ao final de 3 meses de corridas sendo realizadas em um intervalo muito curto de tempo. A UCI e seus parceiros estão priorizando a segurança e a saúde de todos os envolvidos nas suas provas e o calendário está sendo constantemente avaliado para acompanhar a evolução do impacto da Covid-19 nos seus eventos. Se necessário, a UCI fará mais ajustes nos calendários de 2020 durante as próximas reuniões do Conselho Profissional de Ciclismo e do Comitê de Gestão da UCI, que acontecerão nos dias 9 e 10 de junho. Aqui vocês podem conferir as principais provas no novo calendário da UCI. De 12 a 16 de agosto, o critério do Dauphiné. De 7 a 14 de setembro, a Tirreno Adriático. 29 de agosto a 20 de setembro, Tour de France. 30 de setembro, La Flèche-Wallonne. 4 de outubro, Liège-Bastogne-Liège. 10 de outubro, Amstel Gold Race. 18 de outubro, Tour de Flandres. De 3 a 25 de outubro, o Giro de Itália. Em 25 de outubro, Paris-Roubaix. Em 31 de outubro, o Giro de Lombardia. E de 20 de outubro a 8 de novembro, a Volta da Espanha. Como a gente pode ver aqui, está havendo choque entre a Paris-Roubaix e a Tour de Flandres com o Giro de Itália e choque com o Giro da Lombardia e a Volta à Espanha. Isso aí é imposição devido à pandemia do coronavírus e um intervalo muito apertado para a organização dessas provas, organização e realização dessas provas. Já a Copa do Mundo de Mountain Bike, que a gente tanto espera o retorno, terá setembro intenso antes do Mundial da categoria. As provas de Mountain Bike XCO terão 5 etapas antes da disputa do título mundial, enquanto as competições de downhill terão 7, 2 delas após a decisão da camisa arco-íris. A primeira disputa do novo calendário será em Linsenheide, na Suíça, nos dias 5 e 6 de setembro. Na programação inicial, a tradicional etapa iria receber somente o cross-country olímpico, mas agora foram acrescentadas também as provas de downhill. Val di Sole, na Itália, continua na programação com disputas dias 12 e 13 de setembro, seguido por Léger, na França, dias 19 e 20 de setembro. O mês termina em Novi Mesto, na República Tcheca, um dos mais tradicionais cenários da Copa do Mundo, com 2 rodadas entre 29 de setembro e 4 de outubro. A programação do Cross Country termina em Novi Mesto, antes do Mundial de Mountain Bike, que na programação reformulada mudou de Albstadt, na Alemanha, para Leogang, na Áustria, e será disputado entre 7 e 11 de outubro com os títulos de XCO e Downhill. As disputas de Downhill terão ainda mais 2 etapas agendadas para Maribor, na Eslovênia, entre 15 e 18 de outubro, e Lausanne, em Portugal, de 29 a 1º de novembro. Vale lembrar que Lausanne, no distrito de Coimbra, é um tradicional ponto de encontro e de eventos das equipes de downhill e das empresas de suspensão, que costumam fazer os seus testes nas trilhas desta localidade. O calendário final da Copa do Mundo de Mountain Bike UCI 2020 ficou distribuído assim desta forma, com estas datas e locais. 5 e 6 de setembro, Downhill e XCO em Linsenheide, na Suíça. 12 e 13 de setembro, Downhill e XCO em Val di Sole, na Itália. 19 e 20 de setembro, Downhill e XCO em Léger, na França. 29 de setembro a 4 de outubro, XCO em Novi Mesto, República Tcheca, vão ter 2 rodadas. 7 a 11 de outubro, Campeonato Mundial de Mountain Bike UCI em Leogang, na Áustria. De 15 a 18 de outubro, apenas Downhill em Maribor, na Eslovênia, com 2 rodadas. E de 29 de outubro a 1º de novembro, apenas Downhill em Lausanne, Portugal, com 2 rodadas. Agora falando de Mountain Bike Brazuca,
A CNTB divulga nova programação com a etapa de Taubaté seguindo confirmada para agosto. O calendário da Copa Internacional de Mountain Bike CNTB Michelin teve alterações depois do comunicado oficial da Confederação Brasileira de Ciclismo, que, devido ao agravamento da situação da pandemia Covid-19, determinou o retorno das disputas somente a partir de 1º de agosto de 2020. A próxima etapa da CNTB, então, passa a ser a de Taubaté, que já estava agendada para os dias 28 a 30 de agosto. A etapa de Petrópolis segue entre os dias 6 a 8 de novembro e a de Congonhas de 4 a 6 de dezembro. De acordo com o presidente da CBC, José Luiz Vasconcelos, a decisão levou em consideração a saúde dos atletas. Os competidores terão um prazo mais seguro para o condicionamento físico. Diversos atletas relataram que ficar adiando prejudica a preparação, já que não há uma data específica. Além disso, a UCI já está cancelando eventos de agosto, disse o presidente da CBC. Fizemos uma reunião online com 27 presidentes de federações, todos concordaram com a decisão, completou o presidente. Já para o organizador CNTB Michelin, Rogério Bernardes, será necessário readaptar. A UCI colocará todas as etapas da Copa do Mundo e Mundial quase sem intervalo, como nós vimos lá no calendário anterior. Continua ele. Todos nós teremos que nos reorganizar, organizadores, atletas profissionais e amadores. Vamos seguir as orientações dos órgãos competentes, CBC e UCI, disse Rogério Bernardes. Então a programação fica desta forma. A etapa Taubaté, de 28 a 30 de agosto, a etapa Petrópolis, de 6 a 8 de novembro, e a etapa Congonhas de 4 a 6 de dezembro. Como o Mundial será em outubro, Mundial de Mountain Bike, fica a esperança de termos e vermos o Henrique Avancini disputando as duas últimas etapas, já que a de agosto fica complicada, que vai ser de 28 a 30 de agosto, e o início da Copa do Mundo de Mountain Bike, começando em setembro, praticamente inviabiliza a participação dele aí na Copa Internacional, a primeira etapa de Taubaté. Mas vamos aguardar e torcer para que ele participe da de Petrópolis e de Congonhas em novembro e dezembro. Isso se ele não preferir se resguardar para participar do Brasil Ride, né? Vamos aguardar aí para ver. Esta foi a edição do Jornal BBC com as principais notícias do mundo do ciclismo nacional e internacional. Se você puder, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e habilite todas as notificações para ser avisado sempre que eu liberar um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos pelo WhatsApp e deixe o seu comentário para a gente trocar uma ideia. Aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!